causar esse tipo de cenário. Por quê? Porque nesse momento, como o Marcelo bem explicou, tá se emprestando muito dinheiro para os Estados Unidos. E quanto mais se empresta dinheiro, maior a dívida ele tem. E o Jeremy Powell está segurando. Vale lembrar que o Jeremy Powell, e eu acho que isso foi uma medida eleitoreira, tá? O Jeremy Powell segurou até onde deu para baixar Pra não ficar arrumando briga também, para não né? ficar arrumando briga. Mas ele Também começou... toda hora tá apanhando, meu. O que acontece? Ele começou a baixar a taxa de juros no finalzinho do ano passado, no meio pro finalzinho do ano passado. Esperava-se que ele ia começar a baixar a taxa de juros no início do ano passado. Ele levou até onde dava. Né? Então ele começa ali no meio do ano a baixar um pouquinho a taxa de juros e quando ele para Ele baixou pré-eleição, um pouco antes da ele baixou eleição. na eleição. Quando ele viu que o Trump não ganhou, ele não abaixou mais taxa de juros. É isso Ele que vai o pra Trump ano. acusa ele disso, inclusive. O Trump, inclusive, acusa ele disso. Por quê? Porque quando era o cara que era o parceiro dele lá, que era o Biden, ele tava baixando a taxa de juros. Quando o Biden não é mais eleito, ou seja, perde a eleição, né? Na verdade foi a Kamala, né, e tal. Mas enfim, quando a chapa lá perde a eleição, ele fala assim, não vão mais baixar a taxa de juros. E o Donald Trump tá desesperado, porque quanto mais baixa, quanto mais se mantém esse juro do jeito que tá, mais juros se paga. E aí o que eu falo pra você, Lua? Compra Bitcoin. Porque a taxa Selic vai aumentar ou vai diminuir, o juro que o governo americano paga vai aumentar, vai diminuir, mas o Bitcoin, cara, tá sempre lá funcionando a cada 10 minutos. Faça chuva, faça sol, o Bitcoin tá funcionando. Ele tá lá, 24 por 7. 24 por 7. E ele é escasso, né? O dinheiro, esses caras imprimem dinheiro À vontade. à vontade. Só À na vontade. pandemia foi 4 trilhões, né? Não me Nossa, engano. foi muito Foi 4 dinheiro. trilhões de dólares impressos durante a pandemia, ele criados do zero, né? E isso causou inflação. E aí vem o problema. Até, assim, tem essa possibilidade do Powell estar segurando a taxa de juros para ferrar com a administração do Trump ali, para cair popularidade, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem também a preocupação com baixar os juros, a economia acelerar demais, porque mesmo com esse juro alto, a economia americana não desacelerou, e aí a inflação fica alta. E eles querem manter a inflação controlada ali. E pode ser que eles baixem a taxa de juros forçadamente ali, e a inflação começa a acelerar de novo, e aí eles podem perder o controle e não conseguir mais resolver essa situação, né? Então, é mega complexo, né? É um cenário muito difícil de prever o que vai acontecer, o que não vai. Mas, assim, aí é a história, né? Por um lado, a dívida americana tá pagando caro por isso. E a minha... Eu já falei isso muitas vezes já. O pessoal que fala mais, o Faca mesmo, roxo, né? Fala que vai ter uma crise, vai ter uma... Né? Então sempre perma-bear, né? Quase, Sim. mais ou menos. Perma-bear. Mais ou menos Hora isso. certa, né? Não é assim? Mas assim, zoeiras à parte dessa história, eu concordo que a gente está com um risco grande de ter uma crise em breve. Justamente porque a taxa de juros está muito alta faz muito tempo, né? Os Estados Unidos vêm de, sei lá, 15 anos com a taxa de juros em zero. Aí já faz uns 2 anos que a taxa de juros estava na faixa de 5%. E isso aí, cara, muita empresa não dá conta de rolar sua dívida sem... tem muita empresa americana, por exemplo, para dar exemplos aqui, a Netflix. Netflix, se não fosse a taxa de juros zero, a própria Tesla, se não fosse taxa de juros zero no passado, não teria chegado onde chegou. Né? E aí, agora você tem muitas empresas que estão em condições, as startups, não sei o que, e essa galera tá tendo que pegar juros a 5. E aí isso é muito pesado pra galera. Então, assim, eu acho que já tem um monte de empresa que tá numa situação mega difícil lá já. Que não apareceu, ainda não começaram a aparecer os corpos boiando aí no mercado, né? E eventualmente um negócio desse acontece, uma coisa legal também de lembrar, né? Quando subiram a taxa de juros, o Bitcoin fez topo histórico exatamente quando o Powell lá na época anunciou que iria começar a subir juros. Foi na mesma semana ali. Mesmo Porque o que acontece quando se sobe os juros? Cara, o dinheiro some do mercado, porque todo mundo vai colocar dinheiro para emprestar pro Fed. Porque melhor, é garantido, né? É garantido. Entre aspas, é garantido emprestar para a maior economia do mundo. Então por que eu vou deixar na bolsa e eu posso sofrer um revés e perder dinheiro ou emprestar para o governo americano e ganhar 5% ao fim do ano, né? Só que esse movimento de subir os juros desvaloriza muito os títulos de renda fixa, né? Os títulos do Tesouro americano, principalmente os de mais longo prazo. Cara, de longo prazo, com 5% de alta, às vezes perde 70% do valor. Porque às vezes tá travado em 3. Isso, e aí foi o que causou, inclusive, a quebra do SVB, que fez a USDC, Silicon na época Valley perdeu, Bank, o né? Silicon Valley Bank quebrou em... Quanto foi, Felipe? Foi? 23, né? Foi 23, no começo do ano, né? De 2023. Quebrou o Silicon Valley Bank por quê? Porque eles tinham muito título de longo prazo na carteira, o juro subiu muito, os títulos desvalorizaram demais, aí a basileia deles lá começou a ficar quebrada, porque eles não têm o lastro para emprestar aquela quantidade de dinheiro, o Silicon Valley Bank quebrou, o SDC tinha 2 bilhões de dólares em ativos lá nesse banco, e aí o Biden acabou salvando na época lá o banco, eles, né, fizeram um negócio lá, salvaram o banco, e aí o mercado cripto Outros voltou 50 ali. bancos, né? Teve um Teve um monte de problema, mas então, olha lá,
subiram as taxas de juros, quebrou esse banco porque ele estava com uma dívida de qualidade ruim. Esse tipo de coisa poderia quebrar Tether, por exemplo. Dependendo do título que ela e o usa. resgate que ela recebeu. As stablecoins, né? Na USDC. O SDC, não, mas Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.